Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows. E hoje tem mais um papo de altura aqui, de alto nível. Gente gigante da minha altura aqui. Eu tô com a Marina Paixão. Bem-vinda, Marina Paixão. Obrigada. Antes de passar o microfone aqui pra ela, só deixar os recadinhos, dar o like, curtir, compartilhar, favoritar, fazer o que você quiser com o nosso vídeo, desde que você aprenda e compartilhe com os amigos para valorizar esse trabalho que a gente tem feito, visando aqui os empreendedores e investidores, tá bom? Então vamos lá, Marina Paixão, bem-vindos ao nosso podcast novamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E queria começar aqui perguntando para você qual é a história da Marina Paixão e como que você veio parar na Melvi, né? Contar um pouquinho do seu histórico profissional até aqui. Em 2 minutos? Fique à vontade, tempo é seu. Tô brincando. Vamos lá, resumo. Eu sou, na verdade, mineira, sou de BH, economista, mas eu sempre fui... Na verdade, do começo eu tinha que, né, todos nós, ralar, então eu era bolsista, na verdade, do IBMEC. Vim fazer estágio aqui em São Paulo já, porque me falaram que aqui é onde estava o time da primeira divisão, então que eu seria a pior jogadora do time de primeira divisão, me falaram isso. E é melhor você ser a pior jogadora do que você ser a melhor do segunda divisão. Então, saí de BH e vim pra cá. Comecei minha carreira no mercado financeiro, porque, né, como economista do IBMEC é muito, né, depara, você vai para o mercado financeiro. Fui de corretora, depois fui para banco de investimento, fui do Morgan. Mas sempre muito pilhada a aprender muita coisa, então eu fui rodando e eu fui de umas 3 áreas dentro do Morgan nesses primeiros 5 anos da minha carreira, São Paulo, Nova York. E eu amei morar em Nova York e, de novo, lá eu fui a pior jogadora do time de primeira divisão e percebi que eu só seria do time de primeira divisão se eu fizesse MBA. Então, eu resolvi fazer MBA, fui para Stanford e eu amava o mercado financeiro, apesar de estar ali naquela comunidade de startup. Eu tive que ser bolsista na faculdade porque meu pai tinha falido quando eu estava na faculdade, então, para mim, era assim, startup ainda não, sabe? Fui para Boston, continuei no mercado financeiro, virei investidora de ações. E investi em muita coisa, em saúde, que depois a gente vai falar da Melvi, foi uma das áreas que eu cobria em mercados emergentes. E aí, depois, eventualmente, o bichinho do empreendedorismo te pega, né? Quando você passa 2 anos estudando sobre isso e aprendendo como que você cria empresas que vão inovar e mudar, de acordo com o Stefan, mudar o mundo, né? Então, você fica com essa ambição para você. E aí, foi quando, em 2018, o Matt e o Flória, que são os 2 principais fundadores da Loft, queriam que eu entrasse para esse time de fundadores. E na época era só os 2, e aí a gente estava se juntando com um time que era super especialista em renovar os apartamentos. E aí falou, pode escolher, você quer ser CFO? Eu falei, de jeito nenhum, já fui do mercado financeiro 12 anos. Se é para aprender, vamos aprender uma coisa diferente. Então, eu peguei o que a gente brincava, que era tudo que precisasse. Então, eu era Chief of Doing Officer, tocando operações, pessoas, e aí cada hora eu tinha que tocar mais alguma coisa, né? Porque startup é isso, né? Você tem que ser multi. E eu fui né, a jornada da Loft, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu fiquei 1 ano e meio até a gente virar unicórnio. Aí, quando virou, eu achei que estava tudo já bem estruturadinho, que eu amei empreender, eu já amava o mercado financeiro, porque eu gosto da adrenalina do mercado financeiro, mas em startup eu achei um lugar que tem mais adrenalina do que do mercado financeiro e resolvi aí ser a principal fundadora, né, ou do time dos principais fundadores, e que a gente resolveu que seria em saúde, muito tocado pelo momento que estava no Brasil da pandemia, né, e que ficou óbvio que fintech, por exemplo, estava anos-luz de inovar o Brasil, e saúde a gente estava ali em 1950 ainda, né, em como a gente interage com saúde. E depois eu conto um pouquinho mais da Melvi também, mas daí que veio a vontade de, se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ser nem bom pai ou mãe, né? Então, a gente falou, vamos resolver esse primeiro problema que é tão básico e que acaba sendo de todos os brasileiros com ou sem plano de saúde, porque a gente está nessa loucura de que o plano de saúde, às vezes, não está te suprindo, está limitado, quem não tem plano, o SUS está lotado, então, acaba que tem necessidade para todo brasileiro, né? E essa era um pouco o nosso propósito, que fosse uma startup que atingisse todos os brasileiros. E nesse meio tempo, você montou 3 startups dentro de casa, né? Sim, eu tenho... Exato, que eu já estava te contando antes, eu tenho 3 filhos, todos homens. Eu falo, nossa, eu sou uma mulher, né? Uma mulher feminista, podia, né, ter uma menina também, mas eu tô criando 3 homens feministas.
é 8, 6 e 3. E aí, o curioso que eu tava te contando até no começo, né? Que a gente começou a Loft, eu tava com um filhinho de 5 meses, que é o do meio. E aí, a gente começou a Melvi, eu tava com um filhinho de 5 meses de novo, tradição, né? Que é o Bruno. Agora não vai ter outra startup nem outro filho. Chega, já Então, deu, fechou a lojinha. É. Muito bom. E como que é para você fazer gestão de tempo, tendo 3 filhos, trabalhando no mercado financeiro, depois fazendo MBA e agora montando a Melvi, sendo que você montou já um unicórnio com o Florian e com o Mate. Como que é essa gestão? Como que você fazia isso? A parte boa foi que depois o MBA, honestamente, é um pouco de divisor de águas, e a gente pode falar mais sobre isso também, porque você aprende muito a lidar com não saber as coisas, tá? Então, a gente brinca que todo mundo que faz um MBA, pelo menos Stanford, aí eu não conheço tantas outras faculdades, você acha que você foi o erro do time de admissão do MBA, sabe? Então, você tá fora da sua liga, você tá fora do seu conforto, e eu acho que a gente acaba sendo treinado pra estar fora da nossa área de conforto, né? Naquela época eu não tinha filhos ainda, apesar de já ter ido pro MBA, inclusive com meu marido, a gente foi junto fazer MBA, ele é da minha sala. Mas aí, a forma que eu consigo é que tem que ter muita disciplina, sabe? Então, a gente tava falando sobre malhar, etc, né? A gente tem uma mega divisão de tarefas, de turnos, e aí quando as coisas saem errado do trilho, o turno da pessoa que tá ali, ela que se ferra, sabe? Tipo, então, tem de manhã, na segunda é meu marido, se for segunda à noite sou eu, e a gente vai se alternando e tentando ter essa disciplina de eu tô sendo muito produtiva nessas horas do meu dia, nessa hora eu vou ser produtiva como pais, né? E aí a gente vai levando assim de pedir ajuda também quando o negócio tá caindo, né? Então, é claro que eles estão em escola integral, mas assim, a gente é muito... Você fazer cultura de uma startup, você acaba fazendo uma cultura na sua casa também. Então, a gente tem valores, a gente tem OKRs, é engraçado. Mas eu acho que eles estão acostumando que tanto o pai quanto a mãe, meu marido também é empreendedor, quando eles perguntam, mãe, eu queria que você estivesse aqui, por que você está trabalhando trancada no escritório? A gente trabalha muito de home office, né? Eu falo, eu só quero mudar o mundo, então para mudar o mundo a mamãe vai ter que trabalhar. Então eu espero que tenham 3 aí que venham para continuar mudando o Brasil, né? Que legal, aquela questão da missão, visão e valores na prática, dentro e fora de casa, né? Isso a gente usa muito quando a gente recruta pessoas. Às vezes a gente entrevista uma galera, assim, todos os dias a gente entrevista gente. E eu sempre pergunto pro pessoal, você já fez seu dever de casa? Quais são seus valores, sua missão e visão? Parece que a pessoa buga. Porque a gente vive isso numa startup, a gente vive isso na empresa, mas você esquece que você também tem sua missão, sua visão, seus valores. E depois você pode cascatear isso pras metas, né? Sim. Fazer os seus OKRs próprios. Muito legal você trazer isso. Uma informação bem importante aí para quem quer trabalhar em startup. E aí, contando um pouco da sua experiência pregressa na Loft, né? Antes de entrar na Melvi, como que você conheceu o Florian, o Mate? Como que foi essa conversa para você ser founding team, essa migração do tipo, beleza, tô aqui no mercado financeiro, quero empreender. Como que foi esse processo? Eu fiquei até pensando nisso outro dia, porque a gente esquece, né? Tipo, você vai... Parece ter tanto tempo e nem porque foi 2018. Eu já estava há 6 anos como investidora, cobrindo, né, mercados emergentes, mas muito focada em América Latina. E aí a gente se fala, né? Porque esse mundo de startup, ele é grande, mas ele é pequeno, né? As pessoas acabam se conhecendo. E aí eu não sei como, acho que algum amigo em comum comentou com eles que a Mari tá querendo sair do mercado financeiro e ir para alguma startup. Não era minha ideia, honestamente, ser cofundadora ou fundadora, sabe? Eu tava conversando, só sondando os meus amigos, porque da minha classe de Stanford tiveram grandes fundadores, né? Tem os meninos do Quinto Andar, tem o pessoal da Hashdex, tem o Davi do Nubank, a gente é tudo do mesmo ano. Então, conversando com eles, eu falei, gente, isso é muito legal, assim, você pensar em desenvolvimento de pessoas, em cultura. Não eram coisas que eu lidava no mercado financeiro. E aí, o Flório e o Mate ficaram sabendo, me chamaram para um café. E aí, eles conseguiram me vender o sonho de... Não tinha nem o nome ainda, não era Loft. Eles estavam, o que você acha desse nome? Eu falei, nossa, mas estranho, a gente vai vender só Loft, né? Não é Loft, vai ser um apartamento grande, porque a gente já sabia que a gente ia começar com os apartamentos dos Jardins. E aí, foi muito encantadora, assim, sabe? Porque eu tinha vindo
de Boston pro Brasil e eu tinha comprado e reformado um apartamento. E eu vi o tamanho da dor, né? Então, eu me conectei muito rápido com... Eu não gostaria que outras pessoas passassem por esse perrengue, né? Sim. E no final, como COO, o meu dever era fazer a reforma não ser uma dor para os meus clientes, né? Eu falei, eu sofri tanto com a minha e agora eu tô pegando a dor de todo mundo. Mas foi muito legal, porque a gente fez, óbvio, com mais tecnologia do que eu fiz a minha, né? E aí, foi muito rápido. Eu acho que era a ideia de tomar um café e no final eu já saí dali sendo parte integrante do time e já convencendo outras pessoas, né? Porque ainda tava todo mundo... Ninguém tava... Não existia loft, né? A gente tava cada um no seu emprego, né? Então, dali eu já saí para recrutar quem depois virou meu parceiro cofundador, que virou o CFO. E a gente pulou no barco muito rápido e começou nesse time. Nós éramos 7 que começou esse time. E aí, dali, a gente começou a trabalhar junto. E aí você entrou como CEO dentro da Loft, né? Sem ter nenhuma experiência como operações. Como foi essa sua preparação para se desenvolver como uma CEO, sendo que você não tinha essa experiência prática de operações, né? Como que foi essa Não houve jornada? preparação. Sabe aquela expressão de você cai no mar, você tem que começar a nadar, né? Eu lembro muito que o meu primeiro dia no escritório, que aí eu e o Flória e o time todo, a gente se juntou. Eu falei, e aí, Flória, você é o CEO, eu sou o COO, o que você quer que eu faça, né? E ele falou, tenho a menor ideia. Você tá aqui pra descobrir o que você vai fazer. E aí eu entendi o recado, né? A gente é esperto. Eu falei assim, entendi. O meu trabalho é descobrir o que vem, né? Então não tinha, não existia, não teve uma preparação, eu não tinha alguém pra me mentorear. E aí talvez o conselho que fique é que o que eu fiz, eu falei, eu não sei fazer, ele não sabe o que eu tenho que fazer. E eu comecei a falar com várias startups, com CEOs. Entendeu? E aí eu fiz o benchmark do que... Eu falei, como que vocês operam, né? Tipo, que números que vocês olham, o que importa. Então, eu fui falar com o CEO do Nubank, com o CEO da Créditas, com o CEO do Quinto Andar, com o CEO... Fui falando com toda essa galera e aprendendo um pouco o que funcionava e o que não funcionava para eles, né? E Sim. aí, depois, ao mesmo tempo, eu fui vivendo a realidade do que a gente estava construindo. E aí, eu lembro que, por exemplo, a primeira obra, eu comprei todos os materiais de construção. E aí, eu fui 1 a 1, porque eu falei, como que eu vou contratar uma pessoa que vai fazer isso se eu não sei qual é o trabalho, né? Tipo, e tudo que eu sabia é que a gente ia ter que fazer tudo muito diferente para fazer esse negócio acontecer com tecnologia, né? Então, depois que eu passei um dia comprando material de construção, inclusive porque eu não fiz direito, deu vários BOs, tá? Porque afinal eu tava aprendendo e não sabia fazer, né? Eu contratei um analista, um cara que tinha acabado de formar no ITA, e ele que tocou o supply chain pra gente por mais de ano. Então, você nunca imaginaria, né? Mas eu falei, cara, o que ele tem que construir é um modelo preditivo de quando na obra você compra o quê e quando que demora para chegar. E isso não tem nada a ver com ele ter que ser engenheiro civil, né? Sim. Então, daí foi. E aí, eu fui vivendo cada estágio do que era a operação da Loft e fui construindo por intuição, honestamente. Foi intuição, mas se você for analisar as coisas que você fez, você construiu o seu framework, né? Na prática. Então, basicamente, você trocou a ideia com as pessoas que eram referência como CEO. Você provavelmente deve ter anotado quais eram a lista de atividades e resultados que esses profissionais entregavam nas suas respectivas organizações. Eu falei, beleza, dado esse cenário nessas outras empresas, dado o meu contexto atual, o que é aplicável para eu replicar aqui? E aí, falou assim, beleza, tem meu job description, agora com base no job description eu vou executar. Então, você fez o business plan da posição na prática, né? Exato. E tinha uns conselhos que já me davam, tá? Então, assim, se alavanque e não fique fazendo um negócio muito, porque senão o próximo problema vai cair, né? Então, você tem que estar sempre, como CEO, você tem que estar sempre à frente dos problemas, porque os problemas são todos seus, né? Normalmente. Construir dashboards com os números, né? Tipo, porque aí você consegue até visualizar qual é o problema. Então, foram coisas que eu fui aprendendo, que aí a parte boa de fazer a Melvi, de você fazer isso por uma segunda vez, foi que agora, dessa vez, eu já coloquei os números do dia 0. Eu já nasci, o primeiro time já tinha cientista de dados e analista de business intelligence, porque eu falei, não dá pra fazer teste sem você ver números, entendeu? Porque aí você não consegue saber o que deu certo, o que não deu, ou se deu certo, né? Como que você cria hipótese, como que você valida a hipótese. Então, isso foi tudo de fazer uma segunda vez, né? Agora, eu confesso que a gente já deu... O framework deu um... Deu um upgrade. Deu um upgrade. Legal. Isso é bom porque você cria
uma qualidade de vida na gestão, porque você tem acesso à informação muito mais fácil, Mais né? rápido. Já tem estruturado. Engenheiro de dados, cientista de dados e um BI, meu, você tem a NASA das startups ali para tomar decisão. Isso é muito bom mesmo e acelera o próximo crescimento. Você falou antes de conhecer o Mate e o Florian, da sua experiência em Stanford, que apesar de ser um ambiente extremamente empreendedor, você falou assim, putz, eu vou para o mercado financeiro, né? Sim. No final, acabou que a formiguinha te picou, né? A mosquinha do empreendedorismo. O que você identifica que tem de diferente no Stanford, que sai da Vivelli, sai Eduardo Baia, né, que também foi do iFood, sai tanta gente boa de lá, o que eles têm de diferente que faz as pessoas empreenderem em Stanford? Pra mim, são duas coisas só. Olha só, não é tão transformador assim. Mas o primeiro é que eles criam pra gente uma confiança de que tá ok você falhar. Porque eu acho que antes disso, a gente que é muito ambicioso e que quer, né, construir coisas legais, você sempre fica com medo de, mas se eu fizer isso vai dar certo ou não vai, né? Tipo, eu vou assumir esse risco, eu tenho que estar preparado para fazer isso, né? Tipo, eu deveria então ser, no caso aqui, igual agora eu sou CEO, né? E eu não fui CEO antes. Então eu vou ter que ficar 5 anos sendo CEO de outra empresa para eu virar ser CEO da minha própria empresa, sabe? Tipo, a gente tem um pouco desse, preciso me preparar para, né? E Stanford fala, só vai e faz, sabe? Tipo, você vai aprender, você vai se virar. E se der errado, porque, por sinal, 95% das startups dão errado, tá tudo bem. Mas como que você vai saber se você vai dar errado ou não, né? Se você é o 5, se você é o 95. E não tem nada a ver, e hoje, empreendendo pela segunda vez, eu percebo, tem zero correlação com a sua capacidade intelectual, sabe? Porque tem tantos fatores, tem a indústria que você vai inovar, tem qual que é o produto que você elegeu, tem se o produto tem product market fit. Obviamente você tem que ser inteligente, obviamente você tem que ter muita resiliência. Eu acho que até resiliência acima de inteligência, porque você sempre pode colocar pessoas com que você não sabe fazer junto com você, né? Mas você tem que testar e fazer, né? E isso foi transformador e eu acho que sai uma classe empreendedora que tá a fim de... Vou tentar mudar o mundo, mas se eu não conseguir, pelo menos eu tentei, sabe? Tipo, esse senso de dever cumprido por tentativa, né? E a segunda coisa é o networking, né? Eu acho que quando todos os seus amigos têm esse perfil e eles vão te incentivar e vão estar ali para os momentos difíceis, porque não tem como você ser um empreendedor sozinho, sabe? Você precisa de uma rede de apoio. Tipo, toda semana eu mando um WhatsApp ou eu ligo pra alguém que eu conheço de alguma coisa pra tentar resolver um problema que é novo pra mim, sabe? Tipo, você não sabe resolver todos os problemas, né? Tem alguém que já fez fundraising antes de você, tem alguém que já teve que demitir antes de você, teve gente que já teve que cortar metade da empresa antes de você, pivotar. Então, por que não? Ou até escolher o seu co-founder, né? Tipo, é técnico, não é técnico, vou dar 50%, não vou dar 50%. Eu lembro quando eu tava discutindo isso, eu liguei para um amigo meu da Índia, que eles eram dois caras da minha sala, que os dois são co-CEOs, co-founders. Eu falei, funciona. E aí ele é transparente, porque ele te conhece. Então ele fala, olha, esses são os pontos positivos, esses são os pontos negativos, veja o que você quer decidir. E aí você já sai com meio caminho andado, né? Porque você já entendeu coisas que eu nunca ia... Como que eu ia saber, né? Se funciona ou não funciona, né? Então, acho que você ter uma rede de pessoas que estão tentando fazer coisas parecidas com você e que são muito honestas e que não vão te enganar que é tudo um mar de rosas, porque não é, né? Tipo, eu acho que saber que não é um mar de rosas já ajuda muito, né? Porque se você entra para empreender e ser fundador achando que vai ser fácil, você vai desistir no primeiro fundraising, né? Sim. Porque não vai ser fácil. E a segunda coisa é você estar ok de que se você tá vendo que o negócio não tá dando certo, você fala assim, cara, eu tentei até aqui, tentei tudo que eu não sei mais por onde correr, eu falhei, e isso também tá ok, porque isso não te define. Eu acho que são duas coisas muito poderosas que Stanford aprendeu que, te dando essas coisas, as pessoas tomam coragem de empreender, né? É muito sobre mindset e cultura, né? Pelo que você está trazendo. Não necessariamente pelos aspectos técnicos, a teoria, né? É muito mais porque a gente, assim, se eu fosse CTO, né? Se eu fosse uma pessoa do ITA, é muito mais fácil empreender, né? Porque você consegue contratar quem vai fazer
toda a diferença, né, de construir o seu software, o seu aplicativo, todo o seu site, etc. E além disso, né, tipo, falar a mesma língua desse time, que é um time muito especial dentro de uma startup, né? Você sendo de business, a gente não tem tantos superpoderes, né? Então, você lidar e criar esses superpoderes ao longo do caminho e se reinventando e ser flexível, eu acho que é o que faz a gente conseguir dar certo, né? Muito bom. E aí, falando um pouco da sua virada de chave, né? Você chegou na Loft, founding team, cofundadora, e chegou no momento que virou um unicórnio. Sim. E aí, quando foi aquele gatilho que falou, putz, a hora de eu sair daqui e montar o meu filho corporativo? E é engraçado que isso nunca tem o momento certo, né? Eu acho que, de novo, é uma decisão muito pessoal. Mas quando, igual eu falei, eu amava o mercado financeiro, tanto que eu trabalhei 12 anos, né, no mercado financeiro. Quando a gente começou a Loft, por mais que eu amasse o mercado financeiro, ficou muito óbvio que eu amava mais empreender. E parecia assim, eu chegava em casa com muito... Tô vendo aqui o seu Power Coffee. Era assim, eu não precisava tomar nada, que eu era essa pessoa que estava sempre energizada e a milhão e muito feliz de estar ali construindo aquilo. E aí, você se acha, né? Eu falei, putz, então é isso que é empreender, esse que vai ser o meu superpoder, né? E aí eu falei, por que eu não vou fazer isso mais pra mim, né? Que a cultura seja 100% a minha cara. Por mais que, obviamente, eu tinha toda a influência na cultura e eu me dou muito bem com Flora e com o Mate. E eu lidava até mais com o Flora porque ele era o CEO interno e o Mate era um CEO mais externo, né? Mas a gente foi uma dupla muito... que potencializavam um ao outro, só isso que eu fiquei esperando pra ver se eu ia... Eu falava assim, Flória, vamos fazer de novo? Ele falava assim, principalmente você saindo, não dá, né? Tipo, eu tenho que ficar aqui construindo a Loft. Mas foi muito legal que eu falei assim, cara, eu vou fazer isso de novo, com todas essas lições, definir a cultura do que eu acredito. E aí, eu saí até sem ainda ter uma ideia pronta, porque não dá tempo, né? Quando você tá construindo um unicórnio, você não tem tempo de pensar em outra coisa. E aí, neste sabático, entrevistando... Eu passava... Tipo, passei meses, eu acho, entrevistando pessoas de diferentes cenários, diferentes cidades, diferentes níveis sociais. E eu fazia uma pergunta, óbvio que não desse jeito, mas o que eu queria entender era assim, quais são os principais problemas? E quando eu fui coletando esses problemas, o que mais aparecia era a saúde. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui. E meus pais, né, eu falei que eles faliram, meus pais hoje são missionários. Então, a realidade de vida, né, do que eu fui conquistando versus a dos meus pais é muito diferente, né? Meus pais são uma classe C, talvez menos, né? E mesmo com plano de saúde e dedicando uma grande parte da renda deles para plano de saúde, naquela época a minha mãe estava muito doente e não conseguia descobrir o que era. Aí eu falei, gente... Não é possível, sabe? Que você tem tecnologia para recrutar pessoas, você tem tecnologia para fazer obra e você não tem tecnologia para descobrir que problema de saúde que a pessoa tem, sabe? Tipo, eu falei, não é possível isso, sabe? A gente tá... Afinal, tá todo mundo me falando que esse é o principal problema que elas têm, né? E aí eu tô falando saúde tanto mental quanto saúde física, porque eu acho que as duas coisas, né? Saúde mental, às vezes, até atrapalha mais, né? Porque aí você começa a ter um problema de saúde física, né? E aí, ali... A gente juntou um time que eu percebia que ia ser difícil, porque não é muito... Não tem empresa copycat que você possa fazer, sabe? Tipo, eu não vou ser o Open Door do Brasil, eu não vou ser, tipo, o cartão de... a Brex do Brasil, eu não vou ser nada disso. É diferente, não tem pra eu só copiar, né? Então, você tem que criar do zero, você tem que criar uma nova categoria, tem todos os seus desafios. E aí, a gente falou assim, mas a gente consegue fazer. Então, hoje, a gente basicamente é um marketplace que conecta... pacientes que precisam ver médicos e dentistas, e agora a gente vai lançar também procedimentos de saúde, com médicos que estão com a agenda vazia disponível e não estão achando esses pacientes, porque essas coisas não são eficientes, né? Sim. E você faz o seu supermercado e suas compras no Mercado Livre, nos apps de supermercado em 2 minutos, mas você acha um médico em horas, né? É verdade. Eu fui fazer um teste, eu tava com o meu investidor agora, a gente tava fazendo um teste que assim, digite cardiologista Pinheiros. Eu fiz o teste. São 10 páginas de Google, 200 resultados, que eles vão te dar o nome do médico, o telefone da clínica, talvez o site, e você vai ter que ligar 1 a 1.
E aí você vai descobrir qual é o preço. Aí depois que você vai descobrir se aceita o seu plano. E depois você vai descobrir se tem disponibilidade. E se for daqui a 3 meses, talvez não sirva pra você. Ou se for daqui a 2 semanas, talvez não sirva pra você. Ou se for R$800, talvez não sirva pra você. E a gente falou, claro, vamos levar esse acesso de saúde pra outro nível, né? Então, o que a Melvi quer dar pra todo brasileiro é essa habilidade de você achar um médico, dentista ou procedimento que você precisar no mesmo dia, perto de você, então presencial, depois se precisar também pode ser telemedicina, e a gente pré-negocia um preço exclusivo, então eu tenho um desconto gigante que eu negocio com esses médicos, e eu repasso muito desse desconto para os pacientes, né, e os futuros clientes. E aí cabe no reembolso ou no bolso, né? Aí depende se você tem ou não tem plano de saúde. Então, a gente começou a fazer isso, e aí a gente falou assim, putz, agora com o time, com o tech, com o dinheiro de investidor, porque não dá para você fazer isso, né? É caro você construir todo esse marketplace, mas é possível, né? Então, é isso que a gente resolveu fazer e tá dando super certo agora. E tem um puta impacto social, né? Porque se a gente olha pro SUS, as pessoas ficam horas na fila, né? Se você começa a reduzir o custo nesses horários, vai dar uma acessibilidade muito grande a muitas pessoas. Horas né? e meses, né? Porque normalmente você vai para um médico de família ou um clínico geral, e isso são horas, só que ele vai ter que te referenciar para um especialista e você fica 6 meses na fila. Então, ou quando você precisa de um psiquiatra e você tem um plano de saúde, mas todo mundo precisa de psiquiatra, esse psiquiatra vai ter uma agenda de daqui a um mês. Se você tá com uma crise de pânico, você não pode esperar um mês, né? Então, o que a gente quer é ajudar até os planos de saúde a tirarem as pessoas do hospital, né? Porque todo mundo acaba indo pro pronto atendimento nessas situações que eu descrevi aqui, né? E colocar elas no especialista no consultório, resolvendo o problema delas, ao invés de ter que ir pro hospital resolver, né? Sim. Que é mais caro pro plano de saúde, é mais caro pro hospital e te expõe a coisas que às vezes você não precisaria, né? Tipo, às vezes você entra com uma dor no pé e sai com o Covid, né? Sim. Então, já aconteceu isso comigo, inclusive. Eu entrei com o filho com uma coisa, saí de lá com a gente com influenza, sabe? Porque faz parte, né? Você tá num ambiente hospitalar. Então, é isso que foi o propósito e é isso que foi a solução, que é ouvir os pacientes, a gente foi construindo. E qual que foi o principal desafio de você sair de CEO para ser CEO? E como que você escolheu suas cofundadoras? São 3 cofundadoras, né? Comigo somos 3, né? 3. Então, sou eu e mais 2. Vou começar por escolher. Um conselho eu dou. Então, esse eu já deixo de cara antes de você me perguntar. Tenha cofundadores que você já tenha trabalhado com essa pessoa. Porque eu vejo muito assim... eu tenho um grande amigo e a gente vai fazer uma startup juntos. É difícil, porque você nunca trabalhou com seu grande amigo. Então, se você já tiver trabalhado com aquela pessoa e você trabalha com aquela pessoa bem, é um risco a menos que você tem ao formar, porque literalmente é um casamento, né? Você Sim. vai ficar com aquela pessoa anos e resolvendo muitos problemas legais e problemas não legais, né? Então acho que tem que ter uma sintonia e uma sinergia de trabalho muito grande. A Marcela, que é a minha CTO e minha cofundadora, ela foi a primeira engenheira de software da Loft. E eu que levei ela pra Loft, porque eu conhecia o marido dela, que também tinha vindo dos Estados Unidos. Os dois são ITA, e ele já estava numa startup, e ela ainda estava trabalhando para o Pinterest remoto em Seattle. E aí a gente trouxe ela pra Loft. E já era um acordo que depois eu levaria ela para outra coisa. E aí, quando essa outra coisa tinha um propósito que para ela era muito legal, porque ela é do Nordeste, a mãe tem um plano de saúde que só funciona na cidade dela. Então, toda vez que ela vem para São Paulo, ela tinha que ir para clínicas populares, né? Ou drama, né? De resolver como fazer isso. Ela ainda ajuda a mãe a pagar plano de saúde. Então, assim, tudo casou, que era uma parte importante da realidade dela, né? Então, ela pulou no barco, né? No dia zero, e a gente construiu. E ela toca tudo, produto design, engenharia e dados. E a Nino, a gente brinca que ela tem nome de menino, mas ela é uma menina, que ela é da Geórgia, Europa. Então, Nino é a Maria da Geórgia. Então, mas ninguém consegue falar o sobrenome dela. Então, a Nino veio pro Brasil e ela, na verdade, passou a carreira dela inteira em Dubai. E ela era CFO de startups em Dubai, ela era investidora também de private equity antes. E quando eu conheci ela na pandemia, ela queria empreender com a própria empresa. Então, ela eu não trabalhei junto.
Foi um risco, mas a gente, nesses papos que a gente teve durante a pandemia, que ela queria construir uma empresa do zero também, a sinergia foi tão alta e eu vi que a gente pensava parecido, assim, duas pragmáticas, que já tinha sido do mercado financeiro, mas ao mesmo tempo com um lado mais humano, sabe? E aí eu fiz esse pitch pra ela que eu falei, ela não vai querer, né? Tipo, ela fala, não, Mari, já tem uma ideia. E ela tinha uma ideia que ela tava desenvolvendo na época. Mas o propósito também conquistou ela, porque ela é filha de 2 médicos cirurgiões. Então, assim, quando o negócio já deu errado, né? Lá na União Soviética, no caso, né? Porque ela viveu um grande período que Geórgia era socialista. Então, ela falou assim, vamos, porque eu não consigo entender essa falta de acesso de saúde no Brasil. E a gente vai conseguir resolver isso. E a gente super deu certo do dia zero também. Então, a gente se divide dessa forma, ela é CFO, eu sou CEO, a Marcela é CTO, e aí tudo que cai, porque sempre cai, né? Então, uma de nós faz people, aí depois a gente já teve que fazer growth, agora a gente tem uma pessoa maravilhosa de growth, aí a gente, médico, a gente tem um CMO, porque aí essa parte nenhuma das 3 ia conseguir cobrir, né? Mas no resto a gente tem que ser multi, né? Multi, igual o Bombril mesmo. E isso é muito parecido com a Loft, tá? Porque, respondendo sua pergunta de COO para CEO, eu não sabia ser COO, eu não sabia ser CEO, né? Você vai... Eu acho que eu usei mais ou menos o mesmo framework. Conversa com outros CEOs, vê o que aprendeu, o que não aprendeu. Eu lembro que eu fui no CEO Conference que o BTG faz uma vez e eu entrevistei os CEOs da Log, da Frete e da Loft. E foi muito legal, sabe? E o que eles falaram é assim, gente, ser CEO você tem uma cadeira que é maior que a sua bunda. Aí você chega no tamanho da cadeira. Aí a cadeira cresce. Aí você cresce de novo. Aí ela cresce de novo. Aí você cresce de novo. E isso é constante. Você vai sempre ter que aprender a ser CEO. Como eu acho que também é CEO, tá? Porque eu acho que CEO é muito parecido em termos de... Cada hora é um novo problema. E cada empresa que você for vai ser outra realidade, né? Então, aqui não foi muito difícil a sinergia de ser CEO para CEO. Eu gosto dos dois. Acho que eu daria certo nas duas posições. Como eu também fui na Melvi CPO, que é Chief Product Officer, e amei. Mas dá muito trabalho você ser CPO e CEO. Aí eu acho que dá pra ser por um tempo. Depois você tem que passar a bola. Porque aí construir o seu site, o seu aplicativo... Meu Deus do céu. É um trabalho que demanda muito, muito foco. Muito bom. Acho que o que eu capturei na escolha dos co-founders são principalmente 2 coisas, né? Primeiro preferencialmente trabalhar com pessoas que você já trabalhou antes, ou ter tido alguma interação muito boa, mais de profissional, né? Acho que isso ajuda na fluência, na conexão. Mas a segunda, eu acho que é a mais importante, que é a conexão com o problema, né? Então, não adianta você trazer alguém, mas ter a conexão, né? Acredito que foram os 2 critérios. As 2 coisas, eu acho que são... E tem uma terceira que eu assumi que ela já existia, tá? Mas tem uma terceira que é muito importante, talvez ela é a primeira, ela é a 0. Você tem que ter os mesmos valores. Porque... Lembra que a gente começou no começo a conversa falando de valores, né? Ou que eu não tenho para os meus filhos, tá, gente? Eu não sei lá, mas valores a gente tem. Se você faz uma lista de 5 valores e esses valores são contra, né? Ou excluem os valores dos seus co-founders, não vai bater, né? Tipo, não vai dar certo. Então, você começa por aí e depois você vai pro ter trabalhado junto e saber que você tem uma afinidade. E aí depois você vai pro propósito, porque... Acho que o propósito também você consegue conectar eles, mas você se apaixona, sabe? Pro problema que você tá resolvendo, assim. A cada dia você vai se apaixonando mais por ele. Mas os valores você não muda, né? Então, acho que começaria pelos valores. Legal. Quando eu conheci a Melvi, bem no início, já tinha ouvido falar de vocês, era cartão de benefício, né? Se eu não me engano. E agora... Pivotou para Marketplace. Como que foi essa mudança que fez você tomar essa iniciativa de mudar o modelo de negócio? Sim. Enfim? Vou te falar que eu acho que o principal desafio do empreendedor é essa pivotagem, sabia? Porque ela dói, assim. Emocionalmente você fica abalado, mas é muito importante, porque senão você vai morrer, né? Então, acho que tem que fazer. E quando você descobre que você precisa fazer, acho que quanto mais rápido você fizer, melhor. E aquele network que eu te falei do começo me falou isso, sabe? Tipo, um dos meus anjos, nem foi alguém que eu já estudei, foi um anjo que falou, você já entendeu o que tá dando errado? Eu falei, entendi. Então, tira o band-aid. Então, foi isso que a gente fez. O que aconteceu? A ideia
inicial é que a gente queria ser um cartão de benefício, mas era, assim, uma assinatura, né? Que as pessoas tivessem um acompanhamento de sempre o mesmo médico, muito baseado por telemedicina, porque aí você consegue dar o mesmo médico. E a gente tinha enfermeiros que eram assistencialistas, então o chat funcionava, assim, quase que 24/7, cuidando dessa pessoa. E tentando engajá-la nesse... os médicos de família têm os planos de cuidado, então fazendo com que essas pessoas executassem o plano de cuidado. E era uma assinatura. Então, por isso que a conta só fechava sendo uma assinatura, né? Porque, afinal, você está dando um médico para a pessoa, um acompanhamento personalizado por enfermeiro, etc. E a gente queria fazer isso a preços populares e a conta fechava na tecnologia, né? Como que você alavanca o CRM de cuidado, como que você alavanca as consultas serem muito boas, porque você tem o prontuário muito rápido de dashboard na cara do médico, etc. Só que o que a gente descobriu é que as pessoas queriam muito uma necessidade... elas sentiam uma necessidade do médico presencial, não por telemedicina, que tem sua penetração, mas não é para tudo, né? E eles queriam muito especialista. Porque o médico de família e o clínico geral já é mais disponível no Brasil, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, né? Então, eles queriam o ortopedista, o neuropediatra, o psiquiatra. E aí, a gente tinha que trazer muito especialistas nessa jornada do cuidado. E outra coisa que a gente percebeu é que a gente forçava eles numa fidelidade, etc. Só que ele estava todo dia tendo que escolher o que ele vai pagar, né? E aí, se ele não tá se sentindo doente, ele não vai querer te pagar, né? Porque saúde, você não é uma coisa de luxo, né? Você não quer pagar... A gente paga plano de saúde porque você não quer usar, né? Mas se você tem o dinheiro limitado, você não vai pagar por uma coisa que você não vai usar, né? No caso. Então, a gente falou assim, gente, não vai fechar a conta, porque as pessoas não querem ficar 3 anos pagando uma assinatura e elas querem ver o especialista presencial. Então, a gente foi ouvindo tudo que eles foram falando, e isso é muito legal também, que é importante que eu esqueci de falar, mas é porque a cultura de construir produtos que as pessoas amam, que Stanford é uma escola muito importante disso também, né? E o jogo número do negócio é que você tem que ouvir o seu cliente, né? Então, a gente entrevista até hoje, toda terça-feira à noite a gente entrevista os nossos clientes. E o cliente fala. E se você ouvir, você constrói o produto que ele quer, sabe? Então, a gente viu que a gente estava impondo um produto que a gente queria, pela talvez nossa realidade de vida, mas não era o produto que a maior parte dos brasileiros queriam. Então, a gente assumiu isso. A gente teve que fechar ao longo depois de um tempo, né, a assinatura, para não ser uma coisa muito assim, muito interrupta, né? E aí a gente descontinuou a assinatura, a gente teve que também descontinuar nossos médicos parceiros, porque antes eu era a gente chama de saúde provider, né? Eu fornecia saúde e eu passei a ser um marketplace, que agora eu tenho médicos parceiros, né? Então a gente fez todas essas decisões difíceis, zerou receita e zerou o produto. Eu tinha um aplicativo lindo, maravilhoso, que ele tá lá na Apple Store pra ninguém download. E a gente começou do zero o marketplace. E esse produto as pessoas querem. E faz quanto tempo que você fez esse shift, essa mudança? Foi janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. Então, a gente tem 1 ano. Aí a gente lançou um novo produto, né? O marketplace foi lançado só pra um bairro de São Paulo. A gente lançou Tatuapé primeiro, em março do ano passado, com 6 clínicas. Aí hoje a gente tá em mais de 90 bairros de São Paulo, nas 12 cidades da grande São Paulo, com 3 mil médicos, 600 clínicas, e eu tenho mais de 20 mil disponibilidade de slots São Paulo inteiro, mesma semana. Maravilhoso. Então, foi em 1 ano, e você consegue achar o que você quiser em 2 minutos. E vocês são em quantas pessoas hoje na Melvin? O time? 28. Uau, 28 pessoas fizeram essa bagunça toda? Caramba! E falando um pouquinho de momentos difíceis, qual foi o momento mais difícil pra você até hoje, profissionalmente, assim? Que você fala, profissionalmente foi, ou na startup, hein? Os dois, vamos pros dois, então. Então tá. Vou começar de finanças, porque afinal, sei que você também tem investidores aqui, né? O principal pra mim como investidora, foi quando eu era do fundo que eu investi em ações, é que você tem que tomar decisão sem saber toda a verdade, né? Porque você não pode ter acesso à informação confidencial. Então, você está constantemente tomando decisões baseadas em incertezas. E aí, você tem que aprender, e ninguém te ensina a ser investidor. Eles, pelo menos no fundo que eu fui, eles te dão um escritório, computador e fala, a gente se fala daqui a 3 meses, quando você me falar quais ações você quer comprar. E aí, você fica lá fritando sozinho no seu escritório, né? Assim, você cria o seu frame. Mas isso foi muito importante para mim como empreendedor. Por isso que eu comecei daí,
Porque todos os dias hoje na Melville eu tomo decisões sem saber a verdade toda, né? Então, você tem que aprender em ações. Eu criava o que a gente chama do upside, do downside, julgava o que eu achava a probabilidade de cada um acontecer, ia lá e comprava a ação, né? E aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu falo, eu não sei se é por A, por B ou por C, mas eu vou ter que tomar uma decisão do que eu sei hoje, baseado nos testes que eu fiz hoje, nas coisas que eu vi hoje, e você não vai saber a resposta certa, né? Então, isso pra mim foi do mercado financeiro, que é muito útil na minha vida hoje. De startup, olha, eu acho que foi a primeira vez que eu tive que demitir muita gente. A gente fez um corte de custo grande quando a gente pivotou o produto, e acabou que a gente pivotou o produto quando o mercado também mudou, e crescimento parou de ser a coisa que era prioridade, né? Tipo, todo mundo antes só crescia, e agora você tem que crescer com um unit econômico saudável, né? Então, acho que a gente também participou de ter que desligar pessoas, né? E na hora que você tem que fazer isso, é doído, sabe? Eu acho que não tem anos de carreira que te prepara pra você, não por performance, ter que cortar as pessoas que performam muito bem no trabalho, mas agora eu não tenho trabalho mais pra elas porque você mudou o produto, né? E aí você vai carregar um time que para eles também não é justo, né? Eles não vão subir na carreira porque não tem utilidade. E não dá pra você reciclar as pessoas, porque elas têm os superpoderes, normalmente, se você contratou direito, pra aquilo que elas faziam, né? Então, isso aí, na hora que eu pivotei, eu tive que mudar, né, o perfil das pessoas. E aí, algumas pessoas a gente teve que let it go. E aí, eu fiz questão de tentar colocar elas em lugares que eu, né, tipo, eu recomendei, fiz além referências e fiz tudo o que eu podia. Mas, mesmo assim, você convencer essa pessoa a juntar você, né? E essa demissão, ela foi one-on-one ou tem que fazer tudo de uma vez? Não, foi one-on-one. Não, foi one-on-one e nem era tanta gente assim, porque afinal a gente é uma startup pequena, né? Mas eu vejo, né, que pelos meus amigos, quando a empresa vai ficando grande, mesmo que seja one-on-one, seja os heads fazendo, tem momentos que você tem que fazer isso, porque você não consegue calibrar tão bem a velocidade que você cresce, a quantidade de dinheiro que você levanta, iniciativas que você achava que ia dar certo não deram. Então, isso é uma realidade, né? E não é por mal, é o fato que você tá empreendendo sem saber o futuro, né? Sem a bola de cristal. Então, isso é uma realidade em qualquer estágio. Mas a gente, acho que com certeza, quando você tem que fazer uma coisa dessa, tem que fazer no one-on-one, né? Sim. E aí, falando um pouquinho do founding team, que são 3 cofundadoras, como que vocês tomaram a decisão de fazer o split de cap table, de participação de cada uma de vocês? Tinha um framework que falou assim, putz, cara, eu tive a ideia, você é a majoritária, ou não, somos 3 unidas, venceremos, divide os 3 igual? Qual que foi o racional? Porque essa é uma conta que muita gente pergunta e não tem uma resposta certa. Não tem uma resposta, eu ia te falar isso agora. Isso é muito pessoal. E aí, se quiser, eu posso explicar os modelos tradicionais, né? Mas você tem o 50-50, ou um terço. Tem, às vezes, uma pessoa, ela é majoritária e você tem co-founders minoritários, por exemplo, né? Igual eu falei que eu era na Loft. E tem também, às vezes, em alguns momentos, você tem até fundos, né? Tendo um percentual grande da empresa, porque às vezes eles tiveram a ideia e deram essa ideia para os empreendedores. E aí, os empreendedores têm um pedaço já menor, mas que às vezes é tipo 20%, não é tão menor do que um terço, né? Mas o fundo vira, às vezes, um percentual também, como se ele fosse um fundador, né? Então, todas as histórias podem funcionar. E aqui eu acho que é uma conversa muito pessoal que você vai ter que ter com seus cofundadores, pensar o que funciona pra você também, né? Tipo, tem gente que prefere ser o único cofundador e não ter cofundadores. Né? Tipo, existem empresas de um fundador só. Sim. Tem pessoas que já preferem ter 3, né? Eu acho que é muito importante, tem que ter uma pessoa de business e tem que ter uma pessoa de tecnologia. Isso eu acho que é importante que um dos cofundadores, sendo ele majoritário ou minoritário, tem que ser a pessoa de tech, né? Sim. Porque essa pessoa vai ser muito relevante em uma startup. Se você estiver fazendo uma empresa de private equity, né? Uma empresa talvez menos tech, mais tradicional, mas que também vai começar do zero e tal, não precisa. Sim. Aí pode ser a pessoa de business. Agora, o Y Combinator, ele fala que normalmente é legal ser igualmente dividido, né? Legal, interessante. Tem várias Então, não tem receita, isso, não tem receita de bolo. Acho que esse aí vai muito do time, do momento de vida. Se alguém tá disposto a colocar dinheiro, né? Sim. Se alguém vai bootstrap.
a empresa por um tempo. Tem custo de oportunidade também da pessoa. Tem custo de oportunidade, tem momentos de vida também, no sentido que, às vezes, uma pessoa já tem filho, a outra não tem, a que não tem quer tomar mais risco, né? Sim. E ter um salário menor, e a outra precisa de um salário maior, mas aí fica com participação menor. Eu acho que aqui tem várias configurações que funcionam. Critérios e trade-offs, né? O importante é funcionar pro time, né? Pros cofundadores. Porque se alguém ficar indigesto com a decisão, não vai dar certo. Sim. Vai dar divórcio, né? Show. E falando em captação, a penúltima pergunta aqui pra gente encerrar, que a gente tá indo até mais de 1 hora. Como que foi para você o processo de captação de recursos, né? Sendo 3 mulheres. É muito raro hoje a gente ver uma startup fundada só por mulheres, né? A gente que lida com muita startup, a maioria é um ambiente predominantemente feito masculino, né? Uhum. Como que foi esse processo de captação de recursos para vocês? Olha, eu já tive, como eu era do mercado financeiro, eu já tive muitos momentos onde eu sentia que eu era uma mulher. Nesse momento da captação, isso não aconteceu, tá? Aí eu não sei se é porque eu tô fazendo por uma segunda vez, se é porque eu já conhecia alguns dos investidores da Loft, né? E eles já tinham interagido comigo. Então eu acho que já existia um pouco de uma reputação de falar assim, essa pessoa, independente do que ela seja, ela dá conta do recado. Mas eu entendo porque eu vivo, né, esse ambiente que realmente é mais difícil para mulher. E o que eu sinto é pela conexão, tá? Porque acaba que ainda temos mais investidores homens em qualquer coisa, né? Em VC, em PE, Sim. em Public Equity. Então, acaba que você se conecta diferente quando é um... E eu vejo até os fundos me colocando com os partners mulheres na hora de conversar, sabe? E eu acho que eles estão tentando, e a cada dia tem mais mulheres em todo o mercado financeiro, sendo ele de VC, de PE ou de Public Equity. Como eu fui investidora por 6 anos, eu amo fundraising, o que também é outra particularidade, porque eu tô falando aqui com você, se você fosse meu investidor, e eu tô vendo o que você tá pensando, né? Porque o investidor pensa diferente, sabe? Tipo, ele pensa muito mais no business model, na sustentabilidade do modelo, enquanto a gente, como empreendedor, você tá literalmente vivendo um dia de cada vez, né? Sim. Então, chega às vezes no board e fala assim, já entendi. Então, seu unit economics vai melhorar muito, porque sua receita vai quadruplicar, o seu CAC vai ficar 1/5 do que ele é. Eu falei, você só tem que executar isso, né? Tipo, o papel aceita tudo, o Excel aceita tudo. Na hora de executar, você vê que não é bem assim, né? Mas, então, ser ou não ser mulher não foi muito fator. O que eu acho que foi muito fator eu tive que ter muita convicção do problema que eu queria resolver, né? Tinha que ser um mercado grande. Normalmente, se você vai levantar dinheiro para um problema que é muito pequeno, eles falam TAM, né? O tamanho do addressable market, né? Do tamanho do mercado que você quer resolver. Se for muito pequeno, é mais difícil de você fundraise. Como saúde é um mercado muito grande e cheio de problemas, isso era mais óbvio, né? Agora, eu ouvi muito e continuo ouvindo, então isso é uma coisa que você não pode deixar te desanimar, e isso me desanimava no fundraising, quando os investidores falavam assim, eu acho que não vai dar certo, mas eu vou te dar o dinheiro. Então, isso é difícil de você ouvir. Você ouve isso. Caramba. Ou eu falo assim, eu tô te doando dinheiro. Me prove que eu tô errado. Eu vou te provar que você tá errado. Então, isso é... Mas você sente que isso, por exemplo, pode ser alguma coisa relacionada o meu fundo tem que ter métricas ESG e uma das métricas é ter mais mulheres fundadoras e por isso eu vou investir mais em mulheres, mesmo sabendo que a ideia talvez não seja melhor. Você acha eu acho que não era muito isso. Eu acho que nesse caso tem alguns investidores que acreditam que saúde é uma indústria muito difícil de você inovar, por isso que ela ainda não inovou, né? Tipo, fintech é mais fácil. E eu tô aqui pra falar que saúde é mais difícil do que PropTech, tá? Porque essas duas eu já vivi. Então, eles já têm um pouco dessa convicção de eu não gosto de investir em saúde, ou saúde, principalmente, dando acesso à saúde e para todas as classes, mas incluindo, né? A gente quer todos os brasileiros, inclusive, classe C, né? Então, é mais difícil você vender um produto para pessoas que têm menos dinheiro, né? E menos poder aquisitivo de comprar coisas. Então, acho que era mais na linha do modelo de negócio e do problema do eu ser ou não ser mulher, tá? Show.
Mas eu ouço várias coisas, assim. Eu nunca ouvi no fundraising, mas eu já ouvi em outros momentos da minha vida de falar assim, mas tá, você vai estar tocando a empresa, quem vai estar com seus filhos, né? Ou você vai dar conta de... Foi uma pergunta que eu tive que trabalhar, ela, pro meu time. Assim, eu vou dar conta de fundar uma empresa com um filho de 5 meses? Eu vivi isso 2 vezes, né? E o seu time tem que acreditar nisso, né? E você tem que acreditar nisso. Então, eu acho que era menos direto, mas era mais que isso passa a ser uma variável a mais que você tem que lidar. Inclusive, no fundraising não era um problema, e eu não acho que eu fui julgada, mas eu fazia uma reunião com o investidor da Califórnia e eu ia amamentava meu filho. Aí eu fazia outra reunião e eu ia lá bombava leite. E aí eu fazia... Então, não era um preconceito, mas eu tinha que estar multitasking entre a Mari fundadora e a Mari mãe, né? Sim. E não tinha como eu ignorar nenhum dos dois, né? Sim. Então, talvez seja mais complicado. E eu acho que eu não empreenderia com um filho tão pequeno novamente. Se puder ter ele antes ou depois. Você fez 2 vezes aí. Então, é que, infelizmente, a gente não consegue controlar todas as variáveis da nossa vida, né? Mas não é ideal, eu confesso. Um pouquinho depois não faz diferença, um pouquinho antes não faz diferença, mas aquele momento ali é tenso. É tenso. Não, legal. Teve algum momento que você... assim, saiu do sério empreendendo, que você teve que desenvolver inteligência emocional? Todos os dias. Como que você faz para manter a inteligência emocional em dia, o controle? Porque empreender é um desafio, é uma notícia boa para 10 ruins, né? É isso mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tava até num casamento de um empreendedor esse final de semana, e aí eu percebi que as pessoas estão ficando mais abertas a compartilhar, que não é tão fácil assim. Sabe? Eu acho que antigamente a gente vendia só o louro do negócio, né? E aí, o que gerava isso antigamente é que você achava que a grama do vizinho sempre era mais verde que a sua. Você achava que só você tava tomando as pedradas e que tava todo mundo bem, né? Tanto nesse casamento que eu fui, quanto no evento de investidor terça-feira, foi a primeira vez, eu até cheguei em casa falando pro meu marido, que também é empreendedor, eu falei assim, cara, eu ouvi todos os fundadores realmente sendo transparentes que é mais difícil do que eles imaginavam. E aí eu até ouvi uma frase de uma pessoa que falou assim, mas que bom, né? Porque se a gente soubesse que era tão difícil assim, a gente não fazia. E eu concordo, que eu acho que aqui a ignorância, né, da dificuldade que você vai enfrentar ajuda muito. Você tem que só ir, sabe? Porque senão, se você for pensar muito, você não vai fazer, né? Sim. Então, realmente é muita pedrada. Mas o negócio de perder a calma, eu já percebi que os dias que eu tô muito irritada com alguma coisa, porque alguma coisa me trigou, né? Tipo... Ou você ficou sabendo de alguma coisa que o time falou, ou você ouviu alguma notícia ruim de algum teste que você tá fazendo, ou você tomou um não de um parceiro, né? Tipo, se aquilo te tirou do sério, a melhor coisa a fazer, sabe o que é? Parar de trabalhar. Porque se você tiver reunião com o time, vai dar ruim. O mood vai estar outro. Você vai estar... dando pedrada pra todo lado, você não vai ser uma pessoa paciente, você vai, tipo, não vai conseguir, às vezes, porque a gente tem que segurar a onda, né? Sim. Então, você não pode expor a sua frustração, porque isso aumenta, né? Fica exponencial dentro do time. Então, nesses dias, eu, obviamente, continuo trabalhando, mas eu cancelo todas as minhas reuniões. Faz mais um trabalho mais pra dentro. Você sempre tem coisa pra fazer, né? Eu tenho que preparar pra estar aqui falando com você. Eu tenho que fazer a avaliação das pessoas. Eu tenho, né? Tipo, a gente principalmente nesse estágio até o Series B, você é um líder, mas você também faz, né? A gente é um analista e a gente é o CEO. Você é as duas coisas. Então, sempre tem 1000 coisas que você tem que fazer, que precisa só do seu intelectual. Esses são os dias que você deveria fazer isso, porque... Vai ser muito difícil não perder a paciência se alguém, sabe, tipo, falar alguma coisa que no topo do que você já se irritou, você vai soltar uma, sabe? Sim, concordo 100% com você. Mari, a gente vai chegando ao final, mas eu tenho mais 2 últimas perguntas. Uma delas é, qual recomendação você daria para o empreendedor que está assistindo a gente hoje, que quer montar sua própria startup? E a segunda é, se você tem alguma recomendação de livro, série, filme, artigo, qualquer coisa que seja, claro, para quem está nos acompanhando aqui. Tá, a primeira é, o problema que você vai resolver tem que ter uma conexão forte, né? Então, quando eu tô desanimada,
eu amo os dias que a gente entrevista os clientes, porque isso me energiza muito. Porque aí eu falo assim, é pra isso que eu tô doando muitas horas da minha semana, né? Mais do que a média, vamos dizer assim, né? E aí eu ouço o paciente falando... Igual, vou dar um exemplo que me marcou muito, sabe? E eu criei um folder no meu computador que eu gravo e jogo lá as gravações, porque normalmente a entrevista é por Zoom, né? Sim. Então eu vou deixar esse conselho bem prático que ajuda, sabe? Você vai lá no seu folder do Preciso Estar Motivada e ouve as entrevistas do paciente ou do cliente, né? No caso, agora virou cliente, que a gente não é mais o que provê a saúde, eu não sou mais o médico. Mas eu ouço e essa pessoa falou assim, eu tenho plano de saúde, mas o meu filho de 8 anos não parava de vomitar. Eu fui 3 vezes no pronto atendimento, não consegui resolver. Não consigo um gastro pediátrico. E eu gastei todo o meu 4G em um dia, ligando para mais de 50 clínicas, porque eu preciso de um médico para amanhã. E aí essa pessoa achou na Melvi, né? E eu fico lá, repete, sabe? Tipo, repete. Sim. Porque é o que você falou, são muitas pedradas, é uma montanha-russa emocional. Dormir é muito difícil. Tem anos que eu tenho insônia. Mas aí, se você ouve e tá conectado com o propósito, Sim. você vai continuar fazendo, né? Tipo, é uma maratona, é um jogo infinito, não acaba. Sempre você só muda o tamanho do problema, tá? Então, acho que falar com o seu cliente, né? Sendo ele B2B, B2C, e gravar, sabe? Essas conversas, elas dão uma energizada muito grande. A segunda coisa é pra ser mais divertido, sabe? Então... Uma coisa que eu tenho feito, eu sou muito exigente comigo mesma, eu sou muito exigente com o time. Mas tem que ser divertido de alguma forma, né? Então, acho que trazer essa leveza, celebrar... tem tantos problemas e a gente fala, nossa, isso tá dando errado, isso tá dando errado. Eu falo assim, mas o que tá dando certo? Sempre tem coisa que tá dando certo, senão você já tinha acabado o dinheiro, no fundraise mais, né? Sim. Tem sempre o lado bom também que tá acontecendo. E eu acho que ressaltar isso... cria um ambiente, e eu tenho que fazer mais isso, tá? O meu time fala, você tem que ressaltar mais as coisas positivas que a gente conquista. Então, deixo a dica porque foi pra mim, que é pros outros. E por último, tem que ter um time de suporte. E esse pode ser seus cofundadores, pode ser o seu parceiro ou parceira, né, dentro de casa, pode ser os amigos. Mas eu acho que é importante você conseguir pedir conselhos e falar das coisas. E ter pessoas que... falam a real, né? Falam assim, olha, eu queria te falar que você tá percebendo que isso não tá dando certo. Eu tive já eu tinha mais um cofundador e não tava dando certo no começo. E eu precisei de uma pessoa virar e falar assim, não tá dando certo, você não acha? E aí a gente conseguiu resolver. E até no final ele saiu. E é uma pessoa que é super querida, mas no dia a dia não deu certo. Então, mas essas pessoas, elas... em inglês a gente fala keep you in your shoes, né? Tipo, ela ressalta que tá dando certo, não tá dando certo. Isso aqui você não tá fazendo direito. Você tá vendo que você tá muito mal-humorada, né? Então, acho que esse grupo, que normalmente acho que pessoas que estão fazendo, outros fundadores, eu acho que é o ideal, sabe? E eu coloquei um grupo desse perto de mim que ajuda muito. Tem mais uma, na verdade. Escolhe bem seus investidores, porque eles podem fazer sua vida... um inferno. A minha, eu sou muito feliz com os meus. Depois posso dar muitas recomendações positivas. Eles me dão liberdade pra testar tudo que eu quero, mas ao mesmo tempo eles vão lá e me dão, obviamente, umas porradas, né? Mas eu amo todos os meus investidores. Então, esses são os conselhos. Deixa eu só fazer um breve... Eu preciso falar isso. Você falou de um negócio muito legal, que é... Você grava as entrevistas com os clientes e isso te energiza, né? E na hora eu lembrei de um áudio que eu recebi de um cliente... que ele tinha tentado usar 3 consultorias para resolver um problema dele. E aí a gente fez uma reunião, ele demorou uns 2 meses para fechar negócio com a gente. Eu falei, cara, a gente tem um processo que é assim, assim, assado. Cara, se não funcionar, desiste. Porque o processo, ele funciona. E aí a gente conseguiu ter êxito com essa pessoa. E aí o CEO desse cara que contratou a gente, mandou uma mensagem para ele que depois ele me encaminhou. Cara, foi um dos melhores áudios de WhatsApp que eu já ouvi na vida.
Que era, toda vez que eu tô triste, eu falo assim, cara, vale a pena pra depois Você ouvir esse gravou? áudio. Eu gravei. É. Eu falei, esse Milton é bom com força, hein? E ele é mineiro. Nossa senhora, cara, é muito bom. É o melhor sotaque, né? É o melhor. É. Aí eu escuto esse áudio e falo, cara, beleza, bora pra cima que vai dar certo. Que esse lance de você falar com o cliente, ouvir o cliente, o feedback, é um negócio fantástico. E ele vai falar coisas assim que você fala, nossa, realmente eu tenho que melhorar isso, né? Mas ele fala também coisas muito positivas, né? Porque por mais que tenha 1000 coisas pra gente fazer, a gente já fez muita coisa legal, Sim. né? E eu acho que ressaltar isso ajuda você a continuar, né? Muito. Então, isso, e-mails e tudo. Acho que grava tudo, porque afinal você precisa de combustível, né? Aí, livros e séries. Tem os dois. Eu sou uma pessoa que eu adoro coisas de business, mas eu também adoro coisas muito nada a ver de business, tá? Então, posso talvez dar uma de cada... Maravilhoso. De cada jeito. Série, acho que é imperdível a série do pessoal do WeWork. Eu não sei se... Maravilhoso. Sensacional, adoro. Sensacional. Me dá vazia de ver aquele negócio. Eu falei, gente, realmente a gente tava numa bolha e sabia ou não sabia, né? Porque... Cara, você vê, né? Tipo, a pessoa fazendo festa com gente famosa e depois falir, né? Tipo, é muito... Não, e ele tá de novo aí. Então, é muito legal. Eu acho que é óbvio que deve ter uma fantasia ali no negócio, mas é uma história real, né? Então, acho que esse vale pra você falar assim... Senso de realidade, né? Que dá pra você sair da realidade, às vezes. E, por outro lado, aí, bem aguinha com açúcar. Porque eu tô em saúde, acho que é legal de ver... E muito do outro lado da história, tem uma série no Netflix que chama Virgin River, que é sobre uma cidade interior, que todo mundo tem um médico daquela cidade, que é o médico de família. E pra mim foi muito legal, porque como eu tô querendo mudar a saúde, entender a importância de você ter um médico que sabe tudo, e que sabe sobre você, e que cuida da comunidade, que eu acho que basicamente é o que o SUS faz, né? E tem outras empresas igual a Alice tentando fazer isso também. E agora eu acho que a gente tá evoluindo, né, pro cuidado contínuo. E a gente quer continuar, obviamente, promovendo isso no futuro, integrando com os prontuários das clínicas e dando esse cuidado mais personalizado, né, pros pacientes. Então, acho que é bem legal, porque você vê o que é isso sem tech, né? E aí, se a gente conseguir replicar aquilo com tech, vai ser brilhante. Então, seriados esses... amo seriado coreano, porque quando eu desligo meu cérebro, é isso que eu assisto, porque é muito bobo, né? E livros, do lado soft, eu tô viciada naquele livro Outlive, porque eu acho que a gente que é fundador, você vai esquecendo de você, né, e da sua saúde. E é muito engraçado como eu, que tô em uma empresa de saúde, esqueço da minha própria saúde, né? Então, eu tenho muito problema pra dormir direito, então eu tô tentando seguir lá todo o beabá de dormir melhor, comer melhor. O livro, ele fala pra você viver mais, né? É como, a moral do livro é como que você vive os últimos anos da sua vida bem. Ao invés de você só, né, tipo, cair e não conseguir aproveitar os últimos anos da sua vida. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente falou assim, a gente quase não bebe álcool, quando a gente bebe, a gente fala assim, menos 3 anos, nossa. Mas às vezes vale a pena, porque afinal você tá vivendo agora, né? Então, esse do lado soft. E do lado mais de hardcore, tem um livro que as pessoas não falam muito dele, que eu tô amando. Esse eu tô terminando de ler ainda. Não sei se vocês conhecem a história da Bonobos. Não conheço. Então, Bonobos é porque foi uma pessoa de Stanford que fundou. Então, por isso que eu conheço a história do começo. Que ele era um aluno de Stanford um pouquinho só antes de mim. Eles começaram com essas calças coloridas que a galera usa na Califórnia. E agora... são roupas muito marcantes, coloridas, mas que virou muito grande agora. É e-commerce e também tem lojas físicas nos Estados Unidos. E chama Bonobos, apesar do nome não tem nada a ver com uma loja de roupa, né? Só que o fundador, que é de Stanford, ele escreveu uma biografia que chama The Burn Rate, How to Lose Your Life When You Start Your Company, alguma coisa assim. E é pesado, mas é porque é a biografia dele, e ele abre total a vida dele em um livro. E ele conta como que a jornada dele de empreender não é um mar de rosas, sabe? E eu acho que é legal, porque você, como fundador, você lê e você fala, cara, te entendo, sabe? E é legal entender que ele saiu do outro lado, que a Bonobos é um sucesso nos Estados Unidos, sabe? E ele ainda é bipolar. Então, ele conta como ele era bipolar antes de ir pra Stanford e ainda conseguiu ser um fundador. Mas como que isso também, ele com problema de saúde mental, conseguiu fundar uma empresa que é bem sucedida. Mas assim, a montanha-russa da história é muito legal esse livro. Chama Burn Rate. Eu não sei em português. Já vou anotar aqui, gostei desse aí. Esse vale, viu? Muito bom. Ele até tava no Brasil há
acho que um mês atrás ou 2, e falou pro pessoal do Atlântico, do Canary e tal. No futuro dá pra trazer ele de novo. Vale a pena. Maravilhoso. Então, quem sabe um dia ele vem aqui, né? Fazer um podcast em inglês aqui. Vai ser chique no último. Chique demais, é. Muito bom. Mari Paixão, muito obrigado de coração por ter aceitado o De nosso nada. convite. Esqueci de falar pra vocês, a Bia não pôde estar aqui hoje, infelizmente. Tá muito atarefada. Tá com fogo no parquinho lá em casa, mas espero que nos próximos episódios vocês possam rever a Bia, minha co-host aqui. Um beijo pra você, Bia. E acabamos por aqui. Então, não esquece de deixar o like, compartilhar, curtir, 5 estrelinhas do Spotify. E também, se você quiser se conectar com a Mari Paixão, você quer deixar seus contatos? Claro, o site da Melvi, vocês vão me achar, LinkedIn da Melvi, Instagram da Melvi, mas também o meu e-mail é fácil, mariana@melvi.co, sem o M. Show de bola. Então é isso, galera. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.